Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo da água, mas de um jeito que talvez nunca tenham imaginado. Sabe, por trás daquela simplicidade toda do H2O, existe uma química super dinâmica, poderosa mesmo, que comanda tudo, desde o nosso corpo até os oceanos. Vamos juntos descobrir esse poder oculto da água. Para começar, vamos direto com a pergunta central. Quando a gente pensa em água pura, o que vem à cabeça? Um monte de moléculas de H2O e nada mais, certo? Parece lógico. Só que, se fosse apenas isso, tem uma coisinha que não bateria. A resposta, como a gente vai ver, é muito, mas muito mais interessante. E a primeira pista de que tem algo a mais rolando vem desse número aí. Mesmo a água mais pura que se possa imaginar tem uma condutividade elétrica. É pequena, sim, mas ela existe e é mensurável. E olha, desde os tempos do químico Arrhenius, a gente sabe que condutividade elétrica precisa de uma coisa: íons. Então, de onde vêm esses íons numa água que deveria ser pura? E isso nos leva direto para a resposta. Dentro de cada gotinha de água, a cada segundo, está acontecendo uma reação química constante, quase secreta. É como uma dança molecular que define a água como a gente a conhece. O nome desse processo é autoionização. E o que isso quer dizer? Basicamente, a água reage com ela mesma. É isso mesmo. Uma molécula de água doa um próton para outra e o resultado são dois íons. O hidrônio, que é positivo, e o hidróxido, que é negativo. São esses caras que explicam aquela condutividade que a gente viu. Agora, olha bem para essa equação. O mais importante aqui são aquelas setas duplas, uma indo e outra vindo. Elas são a chave de tudo. Isso nos diz que a reação não tem um sentido único. É um equilíbrio dinâmico. O tempo todo, moléculas de água viram íons e íons se juntam para virar água de novo, sem parar. Mas essa dança toda não é uma bagunça, não. Ela segue um livro de regras super preciso, existe uma constante matemática que governa todo esse processo. E essa regra tem nome, produto iônico da água, ou kW para simplificar. Para uma certa temperatura, esse valor não muda, ele é constante. Ele é simplesmente a multiplicação da concentração dos íons hidrônio pela concentração dos íons hidróxido. É a lei que mantém essa dança toda em perfeito equilíbrio. Em condições normais, a 25 graus Celsius, o valor do kW é esse aí, 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. É um número absurdamente pequeno e isso já nos dá uma dica muito importante sobre a frequência com que essa reação acontece de verdade. Para a gente ter uma ideia do que aquele número significa, pensa só. A qualquer instante, só uma em cada 560 milhões de moléculas de água está na forma de íon. É muito pouco. E se a gente pudesse seguir uma molécula só, veríamos que ela se separa, em média, só uma vez a cada 10 horas. É um evento super raro para cada molécula, mas como existem trilhões delas, acontece o tempo todo, e é isso que sustenta o equilíbrio. Bom, agora que entendemos essa química sutil, vamos ver como ela deu origem a uma ferramenta que todo mundo conhece, mas que pouca gente sabe de onde veio. A famosa escala de pH. A escala de pH não apareceu do nada, né? Foi uma sacada genial de um químico chamado Sorensen, lá em 1909. Ele tinha um problema prático. Usar números como 10 elevado a menos 7 era muito chato e complicado. Então, o que ele fez? Criou uma escala logarítmica para transformar esses números minúsculos em números bem mais amigáveis, geralmente de 0 a 14. E essa é a fórmula que faz a mágica acontecer. O P do pH, na verdade, significa potencial, que aqui é uma forma chique de dizer logaritmo negativo na base 10. É essa continha que serve de ponte, convertendo a concentração real dos íons hidrônio naquele número de pH que a gente usa todo dia. E olha que legal como tudo se encaixa. Se a gente pega a equação da constante kW e aplica essa mesma função P, o logaritmo negativo, em todos os termos, a gente chega numa relação fundamental. pKw é igual a pH mais pOH. E como a gente sabe que o pKw a 25 graus é 14, pronto. Tá aí a nossa famosa escala que vai até 14. É daí que ela vem. Ok, agora se preparem, porque vamos mexer com uma das regras mais básicas que todo mundo aprende na aula de química. Todo mundo sabe que pH 7 é neutro, né? É quase um mantra. Pois é, acontece que nem sempre. Imagina a cena. Temos uma amostra de água puríssima, fervendo a 100 graus Celsius. A gente vai lá, mede o pH, e o resultado é 6,14. A pergunta é, essa água está ácida? A nossa intuição grita que sim, afinal qualquer coisa abaixo de 7 é ácido, certo?
E a resposta, surpreendentemente, é não. A água não está ácida, ela está perfeitamente neutra. Essa tabela mostra por quê. O ponto de neutralidade muda com a temperatura. Mas como assim? É simples. O calor dá mais energia para as moléculas, o que faz a autoionização acontecer com mais frequência. Isso aumenta a concentração tanto de H3O+, quanto de OH-. Neutralidade é quando essas duas concentrações são iguais. E a 100 graus, esse ponto de equilíbrio acontece exatamente no pH de 6,14. Incrível, né? Certo, mas por que tudo isso importa? O ponto crucial aqui é que esse equilíbrio químico microscópico e essa sensibilidade toda à temperatura não são só curiosidades de laboratório. Elas têm consequências gigantescas e diretas para a vida no nosso planeta. Esse equilíbrio de pH é simplesmente vital. É ele que regula a química do nosso sangue. Desvios mínimos podem levar a condições sérias como acidose ou alcalose. Na indústria, é crucial para controlar corrosão de equipamentos que valem milhões. E claro, na natureza, ele sustenta ecossistemas inteiros, desde a capacidade dos corais de construírem seus recifes até a saúde do solo onde a nossa comida cresce. Essa citação resume tudo perfeitamente. Como a escala de pH é logarítmica, uma mudancinha que parece pequena no número, tipo de 8,1 para 8,0, na verdade representa um aumento enorme na acidez real. É por isso que a gente ouve tanto falar sobre a acidificação dos oceanos com tanta preocupação. Uma queda que parece pequena no pH do mar pode literalmente dissolver as conchas de organismos que são a base de toda a cadeia alimentar. E para fechar, fica uma reflexão. Se o equilíbrio mais fundamental do nosso planeta, a química da própria água, é tão delicado, tão sensível a uma coisa como a temperatura, que outras químicas, sutis, mas que também são vitais, a gente pode estar alterando por aí sem nem se dar conta? Fica aí a pergunta. Obrigado por acompanhar esta análise.